4h35, estamos de volta com Entre Nós ao vivo na Band News FM, na Band News TV e também nas redes sociais. Agora falando do noticiário internacional, Donald Trump. Novos capítulos da situação lá nos Estados Unidos, do tarifaço. Agora a treta, a briga é internamente dentro dos Estados Unidos. Donald Trump fez críticas ao presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, diz que ele está sempre muito atrasado e errando na condução dos juros do país. Donald Trump deu essa declaração um dia depois do presidente do Federal Reserve criticar publicamente o tarifaço promovido pelo republicano. Isso é assunto para Léo Valente, editor de internacional da Band News TV, que está com a gente aqui no estúdio da Band News FM. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Renan. Boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo que está com a gente. Exatamente, né? Ele voltou a falar sobre o Jerome Powell na coletiva que ele deu agora há pouco com a Giorgia Meloni, a premier da Itália, que está lá na Casa Branca fazendo uma visita oficial e que também está com o papel de tentar discutir e rever um pouco as tarifas que o Donald Trump impôs à União Europeia. Sobre o Jerome Powell, ele fez uma postagem na rede social Truth Social, né, que ele fundou depois de ter saído do Twitter, antes de o Twitter ser comprado pelo Elon Musk, que agora é um grande aliado dele no governo. E ele disse exatamente isso, que o Jerome Powell está muito atrasado e que provavelmente a União Europeia, o Banco Central Europeu, iria cortar juros, como fez, cortou 0,25 ponto percentual na taxa de juros, para estimular a economia e tentar evitar os danos causados pela política tarifária, porque a economia da Europa estava se recuperando, tem índices inflacionários baixos, então eles decidiram cortar mais os juros para não prejudicar o crescimento por causa das tarifas. Então Donald Trump falou também que já é tempo dele sair, insinuando que poderia pedir a saída ou que Jerome Powell deveria pedir a saída dele, que ele já está há tempo suficiente lá. O Jerome Powell tem mandato até 2026, até maio de 2026, e ele tem um mandato independente. E falou ao público, né, que eu acompanhava numa audiência, numa conferência em Chicago ontem, que ele estava confiante no papel dele, que apesar da dificuldade de seguir o duplo mandato que tem o Banco Central, que é manter a inflação e manter também a geração de empregos, ele disse que tinha a confiança do Congresso e que para isso, e que essa era o mais importante para ele, que o Congresso desse esse apoio para o mandato dele continuar. E a declaração dele, né, que foi dura também, falando que as tarifas eram maiores do que as previstas, né, que os efeitos podem até ser mais duradouros por causa de um aumento previsível da inflação, tornavam esse trabalho dele ainda mais desafiador. A gente sabe que ele está vocalizando ali, ele falou do Congresso Nacional, enfim, mas também de outros empresários, de outras pessoas que estão sendo impactadas pelo tarifaço, né? Ele não está falando sozinho, né? Não. E mesmo o público lá também, que estava junto com ele, elogiou, e ele tem esse apoio também do mercado e também do setor empresarial, do setor de negócios lá dos Estados Unidos, nessa política que ele está tentando seguir para compensar os efeitos, porque ele mesmo falou que existe a possibilidade que a inflação aumente e que ela seja duradoura nos próximos meses e que vai necessitar de ajustes para poder compensar também e evitar que haja uma queda na geração de empregos lá nos Estados Unidos. Ele falou também, reforçou, né, que tem o apoio tanto do Congresso quanto do setor empresarial lá dos Estados Unidos. O Trump tenta usar a justiça e ele já até acionou a Suprema Corte, mas ainda não tem nenhuma expectativa de decisão que o autorize numa possibilidade de demitir o Jerome Powell do cargo e colocar outra pessoa do agrado, né, digamos assim, de Donald Trump como chefe do Banco Central dos Estados Unidos. E a cada ruído, a cada informação que chega da Casa Branca, mexe com o mercado financeiro, mexe com a situação no mundo inteiro. Só para a gente passar rapidamente, o dólar comercial neste momento em forte queda de quase 1%, vale agora R$5,00 quase R$5,81. Chegou a bater R$5,92 ontem, uma queda muito forte. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, Ibovespa, num aumento de 0,97% aos 129.361 pontos. Léo Valente, obrigado pelas suas informações. Bom feriado. Obrigado. Para vocês também. Feriado. Tchau, tchau. Valeu.